Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em seu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse: não o proibais, pois quem não está contra nós está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nós estamos e continuamos até o último dia deste mês com Jesus das Santas Chagas, invocando os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, São Pio, que são celebrados neste mês. Ontem nós tivemos a intronização, como muitos fizeram nas suas casas, a intronização da estampa, da imagem de Jesus das Santas Chagas, estabelecendo este senhorio do Senhor Jesus. Quando o Senhor suscitou na sexta festa das Santas Chagas em nosso coração, de sermos apóstolos de Jesus, e quando falamos das Santas Chagas, ressuscitado. Hoje, repete-se praticamente o Evangelho de ontem, apenas na versão de um outro evangelista, hoje de Lucas, ontem foi de Marcos. Mas a temática é a mesma. E quando a igreja se impõe, não é para ser repetitivo, mas é porque o tema é de grande relevância. Começa dizendo de uma discussão entre os discípulos, o que não a princípio se esperava, mas que mostra que os discípulos eram humanos, aprendizes, e portanto discípulos, quer dizer, estavam diante do mestre, aprendendo e buscando o que é que o mestre faria e como deviam viver. E é nesse contexto que a discussão dos discípulos tinha muito pouco a ver com a missão de Jesus. Jesus, em de muitos momentos, disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Em outros momentos, Jesus disse vir para os pecadores e não para os justos. Mas o Senhor não só disse, como naquele ato magnânimo, João lembra, substituindo até o relato da instituição da Eucaristia, Jesus como mestre se levanta, tira o manto, coloca o avental e lava os pés dos discípulos. Até provocando em Pedro, na última ceia, uma certa e ainda aversão: Senhor, não me lavarás os pés? E Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. E Pedro diz então: lave-me o corpo inteiro.
o mestre faz o serviço de um escravo, lavando os pés dos discípulos. Eu quis mostrar em alguns pontos como nosso Senhor ensinava e como nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Então o que ele diz hoje tem muito crédito. Corrigir os discípulos, os apóstolos, e nos corrigir. Nos corrigir, porque o mundo não prega servir. O mundo, a lógica, ou como Paulo, nós lemos hoje em Gálatas capítulo 5, na leitura orante, que estamos fazendo, como a igreja nos pediu, fazendo no rádio, neste mês da Bíblia, Paulo coloca de um lado a natureza humana, que é bem isso, ser o maior, ser servido, ser homenageado, ser ovacionado, e a natureza que vem do Espírito de Deus, que é contrária, que fala de serviço, de amor, amabilidade, alegria, docilidade, mostrando que dentro de nós são duas forças muito fortes: a nossa natureza humana, fragilizada pelo pecado original, e o Espírito de Jesus agindo em nós, nos levando à santificação. E vale aquele conselho de Paulo, que aqueles que creem em Cristo preguem, ou coloquem com um prego, é assim que ele diz, coloquem a natureza humana, as paixões humanas pregadas na cruz. O que é isso? Quer dizer, morrer para o homem velho, morrer para essa lógica do mundo, morrer para essa natureza humana. E Jesus disse, para eles e para nós: quem quer ser o primeiro, quem quer ser maior, deve ser menor, deve servir. E isso, meus irmãos, é uma luta constante, diária e permanente da nossa vida. Procurar o último lugar, amar sem querer retribuição, perdoar sem necessariamente receber o perdão como na outra via. Essa gratuidade, esse agir despretensiosamente. Naturalmente, às vezes a gente acaba querendo um retorno. Naturalmente, às vezes a gente quer saber o que eu ganho com isso. Mas é sempre colocar o contrário. Vou servir. Como diz o evangelho de ontem, vou dar o copo d'água. Não importa. Vou fazer a caridade. Não importa. Vou perdoar. E aqui, como uma moral cristã, o perdão não faz bem para o outro primeiro, faz bem para nós. Amar, claro que repercute na vida da pessoa que se sente amado, mas feliz de quem ama, porque o seu coração é terno, seu coração é manso, o seu coração é pacificado. E os discípulos, como nós, são chamados a esse aprendizado. Ser discípulo de Jesus é um aprendizado. Ser discípulo de Jesus é sempre colocar nossas paixões humanas pregadas na cruz de Cristo. Logo depois, Lucas lembra o fato, também lembra, Marcos lembrou,
E Lucas lembra de João enciumado, quando alguém faz um bem, mas diz: como que ele expulsou o demônio e não nos segue? E Jesus disse: ciúme não, João, ciúme não, inveja não, discussão não, entre vós não deve ser assim. Este é o Evangelho de hoje. Também aqui nos reunimos e hoje celebramos São Vicente de Paulo, o homem da caridade, ou o apóstolo da caridade, como é chamado. Ele viveu na sua vida de forma bastante intensa, austera e santificante o valor da caridade. Ele que no início até do seu ministério, no seminário e no começo do seu sacerdócio, tinha uma certa dificuldade com isso, mas a graça de Deus foi lhe abrindo o coração e se santificou cuidando das crianças órfãos, das viúvas. São Vicente de Paulo, que muitos dizem que passou pelas suas mãos, fruto das doações, mais dinheiro do que os ministros da finança da França, mas que tudo reverteu para a caridade. Ele, com Santa Luísa de Marillac, criou e fundou as Irmãs Filhas da Caridade, as Damas da Caridade, hoje Filhas da Caridade, que nós chamamos de Irmãs Vicentinas, em orfanatos, escolas, asilos. E nós sabemos que além disso, os padres lazaristas, lembrando que este santo, São Vicente de Paulo, depois com as sociedades de São Vicente de Paulo, estão presentes em muitos lugares do Brasil. E eu visitei muitos asilos de São Vicente de Paulo. Portanto, um homem que até hoje suscita a caridade, faz acontecer o que Jesus disse: quem dentre vós quer ser o maior, seja o menor. Do lado da Capela Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, em Paris, lá tem o coração de São Vicente e o corpo a poucos metros na igreja de São Vicente. Mas exatamente é um coração caridoso, é um coração que viveu o Evangelho de Nosso Senhor. Portanto, que a partir desse texto, a partir da vida de São Vicente de Paulo, nós possamos também buscar ser o menor dentre todos no serviço. Que esta é a maior virtude que Deus espera de nós. Também aqui nos reunimos para rezar pelas almas. E como é importante fazê-lo. Como é importante rezar e pedir pelos que faleceram, para que possam ter o descanso, a misericórdia e a graça de viver com os santos, Nossa Senhora e Jesus no céu. Amém.